A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e o tema que nós vamos discorrer hoje é o discipulado. E o discipulado tem uma fase importante e nós vamos trabalhar a primeira fase, né? E dentro da primeira fase, nós vamos trabalhar sobre a justificação, santificação e a glorificação. E o primeiro tema dessa aula é a justificação, né? Nós vamos trabalhar aqui com a justificação. Vamos entender um pouquinho o que significa ser justificado por Deus, né? Tá bom? Deus abençoe a todos. E esse tema, discipulado, ele é uma expressão muito importante, porque tem um significado. Então, do discipulado até que a pessoa chegue a ser um discípulo de Jesus, há um processo, né? Então, da conversão a um discípulo é uma caminhada. Então, da conversão até você chegar a ser um discípulo é um tempo que leva, né? Então, é importante que a partir deste conceito, né, de conversão, é aquilo que nós estamos falando aqui, conversão a discípulo, é uma caminhada da vida toda. Então, começa do momento que você se converte a Jesus, conhece Jesus como Senhor e Salvador. Então, a partir desse momento, começa o seu discipulado. E Kate Phillips, uma escritora, ela dizia assim que o discipulado é a única maneira de evitar a má nutrição espiritual e a fraqueza dos filhos espirituais pelos quais somos responsáveis. Então, esse processo de aprendizado de que Jesus teve com os seus discípulos quando chamou, passaram por um período de 3 anos ali sendo ensinados por Jesus. Então, do momento do encontro, do chamado, da revelação do Filho de Deus, você começa o seu discipulado, tá? Então, tem uma definição. Qual é essa definição? O discípulo é um aluno, está dizendo aqui no slide, né? O discípulo é um aluno que aprende, olha, com as palavras, os atos e o estilo de vida de seu mestre, tá? Então, tá aqui o mestre, nosso maior professor, Jesus Cristo. Então, com a finalidade do quê? De ensinar aos outros. Qual foi a importância de Jesus em discipular? Então, Jesus sabia que ele iria ser morto, ele sabia que ele haveria de ressuscitar, ele sabia que ele ascendia ao céu e assentaria à destra de Deus. Nós não sabíamos, mas esse processo do discipulado foi a revelação máxima desse mestre para que nós continuemos a ensinar aos outros o que Jesus ensinou. Então, o propósito do discipulado é que nós estamos com esse objetivo de aprender com o nosso mestre, ser parecido, né? Então, nós vamos ver que o discipulado cristão, como está aqui, né? Discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno, olha interessante, que o aluno é capaz de treinar outras pessoas e ensinar a outras pessoas. É muito importante esse processo. Então, se você entrou numa igreja e não passa por um processo de aprendizado, somente de canta, louva, corre atrás da bênção, receba aí,
meu querido, você não está tendo uma boa nutrição espiritual. Então, o que eu estou propondo para você dentro desse conceito de discipulado é que aprendamos com o nosso maior mestre, Jesus Cristo. Passamos para o próximo slide. Então, olha que palavra poderosa aqui. Justificação. Mas que negócio é esse, pastor? Justificação. Se a gente for falar essa palavra nos dias de hoje, que significado eu poderia atribuir? Estou liberado diante de Deus, está tudo ok comigo, eu não peco mais, eu não estou pecando, eu estou salvo, eu sou liberto. Há um processo de justificação. Então, nós vamos entender aqui que a justificação é um conceito teológico presente dentro do cristianismo que trata da condição do ser humano em relação à justiça de Deus. Então, para que nós possamos ter um relacionamento com Deus, precisamos estar justificados por Ele. Porque até então somos pecadores, né? Até então, sem conhecermos Jesus, o pecado nos condena, o pecado nos separa, o pecado acende a ira de Deus, né? E nós vamos entender que o conceito do pecado, o que é o pecado, o tipo de erro que a gente herdou da natureza de Adão, né? Então, a pessoa justificada, como diz aqui no slide, recebe, né? Daqui, ó, recebe o perdão de Deus. Então, quando eu sou justificado, eu recebo o perdão de Deus. Mas o que eu preciso fazer para receber essa justificação? Eu vou entender nos slides para frente, tá? Que não é simplesmente eu vou à igreja quando eu quero, eu oro quando eu quero, eu canto quando eu quero, eu me relaciono quando eu quero, eu frequento quando eu quero, eu sou dono do meu nariz, só que diante de Deus não se conta assim. Para que eu possa me achegar diante de um Deus justo, eu preciso estar justificado. E a única forma de eu ser justificado é eu receber o perdão dos meus pecados. E para que eu possa receber o perdão dos meus pecados, eu preciso me confessar diante de Deus. Então, para que eu possa receber o perdão, não é? Está dizendo aqui, para que eu possa receber o perdão, eu tenho que estar ciente do meu erro e reconhecer o que é pecado, né? Então é complicado isso, porque muitas pessoas se tornam árbitros da sua própria vida. Às vezes, eu não roubo, eu não mato, eu faço bem. E o inferno vai estar cheio de gente boa, porque a nossa bondade não é suficiente para sermos justificados diante de Deus. Então, a nossa salvação não está relacionada com a bondade que eu faço. Dá para entender? E nós vamos ler um texto agora que a gente vai entender melhor o que significa essa questão da justificação. Então, é a mensagem de salvação para a minha vida. Olha que Romanos, a carta aos Romanos diz para nós, capítulo 5, versículo do 8 ao 11. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da sua glória. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Por quê? Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E de fato,
no devido tempo, quando ainda éramos fracos ou pecadores, Cristo morreu pelos ímpios, né? E como diz aqui, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue. Olha que interessante o que o texto diz. Porque agora somos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos, olha que o texto é bem claro, quando éramos inimigos, quer dizer, o pecado nos deixava na condição de inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante que recebemos agora a reconciliação. Olha que texto fantástico. Eu quero convidar você a ler um pouquinho mais esse texto na sua casa, no seu devocional. Você vai entender que a justiça de Deus é tremenda. Ele nos amou de uma forma incondicional. Bom, outro texto também nos traz uma coisa importante, porque aqui dentro do discipulado nós vamos ler Bíblia, nós vamos ler os passos de Jesus, né? E como está escrito aqui na carta aos Romanos, olha que você vai entender o porquê que era pecador, o porquê que eu sou pecador, porquê que eu tenho que me arrepender, porquê que eu preciso me posicionar diante de um Deus, eu tenho que correr atrás, né? Não fique achando que o Salvador vai bater na sua porta, falar assim, ó, posso entrar? Não é assim. A mensagem nos chega através do Evangelho, que é a boa notícia de salvação, mas também essa boa notícia nos traz o quê? Um alerta. Olha o que está escrito assim. O mesmo escritor, que nós lemos da carta aos Romanos no capítulo 5, fala sobre a justificação, que temos paz com Deus. Agora, ele está falando o que é contrário a nós. O que conta dentro dessa questão da nossa vida. Então está dizendo aqui, no capítulo 3, versículo 10 a 18 da carta aos Romanos. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Primeira coisa dentro do texto aqui, o Espírito Santo já vai inspirando Paulo para dizer, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Será que existe alguém assim hoje? Será que existe algum país dessa maneira? Será que existe algum familiar seu que não acredita em Deus? Será que existe alguém que, por certo, vive a sua própria vida? Olha no versículo 12. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, ou um sepulcro, né? Com as suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então, Paulo, aqui, ele termina nesse versículo aqui. O texto é muito longo, mas eu servi simplesmente uma perícope para que você entenda a importância do que nos era contrário. Então, não adianta dizer, eu sou uma pessoa boa, eu sou justa, sou uma pessoa correta. Você pode até ser correto, ser um bom pai de família, ser um bom trabalhador, mas isso não se justifica diante de Deus. Tá? E dentro do versículo 13 nós vimos aqui
Que as pessoas têm as suas línguas enganadoras? Será que a corrupção, a situação do nosso país, o engano, o veneno de serpentes que estão nos lábios daqueles que procuram tragar a humanidade, tragar o próximo e vivem dessa maneira, vivendo conforme as suas próprias, vivendo o seu próprio Deus panteísta. O que é panteísta? Eu vejo Deus em todas as coisas, Deus está aqui na minha casa, eu tenho fé, eu respeito sua posição, mas o texto é bem claro, né? E no capítulo 3, versículo 23, também diz assim: todos pecaram, um pouquinho para baixo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é importante saber que você precisa ter um encontro com Deus para ser justificado. Vamos seguir adiante. Então, né, a confissão e arrependimento é a chave mais importante para que uma vida seja justificada por Deus. Então, temos o primeiro passo. Qual é o primeiro passo para que eu receba a justificação de Deus? É a confissão. É a forma de que eu me confesso diante de Deus, né? Me confesso. E o que é literalmente a confissão? É uma ação ou um efeito de confessar, fazer uma declaração ou escutar a revelação de alguém. O dicionário português, né? Nós vimos que a confissão é uma declaração pública que você vai fazer diante de Deus. Você vai se declarar: ó Pai, eu estou vindo aqui, eu preciso da tua presença, eu preciso de Deus, eu estou sem direção, eu preciso de algo que mude a história da minha vida, eu tenho que viver, eu estou vivendo, aliás, a minha vida há muito tempo e não sei mais como eu posso fazer para viver. Quem sabe muitas pessoas já lutaram para destruir a sua própria vida porque não tem sentido. E você só vai encontrar um verdadeiro sentido quando se confessar diante de Deus. Você vai falar a verdade, vai jogar limpo. Pai, eu errei, eu pequei, eu vivo minha vida assim, 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 assado. Você vai se declarar diante de Deus. Isso tem que ser pessoal, é um encontro, é uma declaração verbalizada diretamente na presença de Deus. É com o teu coração e com a tua alma. É uma confissão. É contar a tua história, apesar que Deus já sabe, mas Ele quer ouvir com a sua própria boca, como diz Romanos capítulo 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres, aí você será salvo, né? Sem a confissão não há absolvição, né? Primeiro eu me confesso e após esse ato de confessar, eu me arrependo de tudo aquilo que eu sou. Então, a partir desse momento, eu começo a andar na luz. Então, a confissão e o arrependimento é o momento de andar na luz. Olha o que fala o próximo slide aqui, né? 1 João, capítulo 1, versículo 10. Olha que coisa tremenda. O que era desde o princípio, o que vimos, e o que ouvimos, aliás, e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, Jesus se manifestou a nós. Nós vimos, João está dizendo, nós vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Então a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João está dizendo, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele
mas andamos nas trevas, mentimos e não a praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele na luz está, aliás, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade de Deus não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bom, dentro desse conceito que João ele vai dizendo aqui, olha, os nossos olhos contemplaram o autor da vida. Nós tivemos presente. E João ele fala como se eu inclinei a minha cabeça no seu ombro, eu tive uma intimidade com ele, eu recebi esta palavra. E é tão longe, são 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, mas ele deixou as Escrituras como uma experiência viva. E essa Escritura está viva até hoje, através do Espírito Santo, trazendo para nós uma revelação da salvação para o nosso caminho. Então, é forte quando ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o pecado ele está enraizado na nossa natureza, não é? Então, às vezes, se nós dissermos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. É o que muitos fazem. Eu também fazia isso. Não, Deus está comigo, eu estou bem, eu estou legal, mas no fim, a minha vida era vazia, a minha alma era vazia, o meu interior era vazio, eu não tinha esperança, eu não conhecia Deus. Hoje eu sinto Deus no meu coração, porque Ele entrou, porque eu confessei os meus pecados. Não é? E quando eu confesso, é uma borracha que passa no nosso passado. Nosso passado simplesmente serve para que nós não façamos de novo aquilo que nós éramos. Então, quando eu me confesso, eu sou justificado diante de Deus. Então, meu passado ficou para trás. Muitos podem até apontar o seu pecado do seu passado na sua cara, como já aconteceu comigo muitas vezes. Muitas pessoas me interpretam daquilo que eu era no meu passado. Mas o meu passado, para Deus, não existe mais. Ele já me perdoou, Ele me justificou, o sangue de Jesus me purificou. Não é? Como diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, tudo aquilo que era contrário à minha vida, todo pecado foi justificado pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Quando morreu na cruz, o sacrifício dele foi aceito e agora a mensagem chega até mim de salvação. Eu quero salvar você. Eu posso entrar na sua vida. Se você disser sim, com certeza, Ele vai fazer a obra grande no seu coração. Amém? Próximo slide. É aquilo que eu falo para você, arrepender-se. O ato de arrepender-se é o segundo passo que eu preciso tomar. É aquilo que nós estamos falando lá. O primeiro passo é a confissão. O segundo é o arrependimento. É um processo na nossa vida. Porque eu começo a analisar todo o meu erro, eu começo a analisar o meu distanciamento, eu começo a realizar a religiosidade, o espírito de religiosidade, eu começo a analisar o que os meus pais me ensinaram e às vezes eles não tinham o entendimento que nós temos hoje através da revelação da palavra de Deus. Então o arrependimento, ele traz para nós algo glorioso para a nossa vida espiritual.
É um peso morto que está nas nossas costas. É um defunto. Uma vida sem arrependimento é um defunto que você carrega diariamente na sua vida. Então, olha o conceito aqui. O que o dicionário diz: arrependimento é um sentimento de contrição, de rejeição demonstrado pelo pecador em relação aos seus pecados, fazendo com que este pratique o bem para conseguir sua remissão. Então, eu preciso mudar a minha vida, as minhas práticas, eu preciso mudar a minha forma de ser. Eu preciso uma mudança de 360 graus. Né? E arrependimento é sentir triste por causa do seu pecado e decidir mudar. Então, é isso. Eu me confesso e me arrependo, sou justificado por Deus. Coisa linda. Tem um texto também, né? Alguns textos importantes sobre arrependimento. Nós vamos entender. Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, eu não posso brincar com essa situação. O pecado me afasta completamente da presença de Deus. O pecado me distancia. O pecado me torna frio, calculista, egoísta. Eu amo a mim mesmo. Eu não me interesso pelas coisas espirituais. Tá? E olha outro texto interessante em Lucas 5, 31 e 32. Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Oh, glória! Obrigado, Jesus, que um dia escutei a sua voz. Assim, olha outro texto interessante em Atos 17, 30 a 31. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou de pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, a mensagem que a vinda do Messias era tão importante, que ia impactar o mundo, ia impactar aquela nação. Jesus veio e impactou. Então, a mensagem de arrependimento está aqui dizendo, né? No passado, Deus levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, vamos nos arrepender a cada dia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então hoje é dia de arrependimento. Glória a Deus. Bom, concluindo aqui a primeira fase da justificação, eu quero trazer uma análise aqui de um pensador chamado Karl Barth, né? Trazer uma análise sobre a justificação fica difícil, pois o assunto é muito profundo, mas em poucas palavras de um teólogo, em seu comentário da carta aos Romanos sobre a justificação. Olha só o que esse servo de Deus, em pleno século XVIII, ele escreveu dentro de um comentário da carta aos Romanos. O novo homem é idêntico ao velho. Sofre as mesmas limitações, padece as mesmas enfermidades e atribulações. Todavia tem um privilégio. Goza do quê? Da paz de Deus. Esta paz
que não lhe advém de qualquer comunicação do além, nem de proteções naturais ou sobrenaturais, porém pela certeza do amor de Deus que é derramado abundantemente em nosso coração. Glória a Deus. Pelo Espírito Santo, que sendo o próprio Deus, é o sustentador do homem novo, o qual, pela sua fé, vê em Cristo o generoso e poderoso sim de Deus, vencendo a morte para restaurá-lo na condição de filho. Olha que coisa tremenda, né? É através do Espírito Santo como sustentador, nós vemos assim que Deus restaurou, é o sim, a justificação, é o arrependimento, a confissão, é o sim de Deus para a nossa vida. É por ter esta certeza que o homem novo, embora acorrentado ao corpo, ao seu corpo desta morte, se regozija e se gloria na esperança em Deus, antegozando a paz que só Jesus pode dar. Estou emocionado só de ouvir esse texto. Nós temos, qual a diferença de você antes de receber Jesus, agora com Jesus? O homem físico, ele tem as mesmas limitações. Nós sofremos os mesmos ataques, nós moramos num país que é sofrido, nós temos um governo, às vezes opressor, temos às vezes uma situação que nos advém, mas eu quero falar de paz interior. A justificação te traz paz interior. A justificação te traz uma unção poderosa dentro do teu coração, você tem paz. Então, em qualquer situação da sua vida, aprenda uma coisa: este novo homem tem a certeza de gozar da presença de Deus em sua vida. Só Deus pode nos dar, né? Enquanto nós estivermos acorrentados no corpo desta morte, nos gloriamos na esperança de Deus. É isso que eu posso dizer ao mundo em aflição agora. Nós estamos acorrentados no corpo dessa morte, no corpo desse pecado. O homem foi criado não para morrer, mas porque o pecado entrou, destruiu tudo aquilo, todos os planos que Deus tinha para a humanidade. Mas através do poder de Jesus Cristo, Ele restaurou e Ele restabelece essa nova paz no teu coração. Receba a paz do Senhor Jesus no seu coração. Deixa Cristo entrar poderosamente em nome de Jesus. Bom, eu quero agradecer a você nessa primeira fase e que você possa ter bons estudos. Reflita um pouquinho nos textos que nós abordamos. Revise, né, esses textos. Anote eles. Faça as suas anotações. Pega esse texto, confronta e vai lendo e vai anotando todas as suas dúvidas. O porquê que o pecado separa-nos de Deus. Por que eu preciso me confessar? Por que eu preciso me arrepender? Como que eu posso me chegar diante de Deus? Então, a importância desse discipulado é trazer um entendimento dentro da sua alma, trazer um entendimento dentro do seu coração, tá? Então eu quero agradecer a vocês dentro desse estudo, né? Eu deixei o meu telefone do WhatsApp, tá aqui, né? Tá bom? Tá aqui o telefone particular. Você pode entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida sobre a aula. Me perdoa se eu não fui muito claro, mas na próxima aula nós vamos falar sobre santificação. Olha aqui, né? Santificação. Que negócio é esse? O que é santificação? Então, anote os textos, faça uma resenha,
de cada texto, de cada versículo dos textos que nós colocamos, né? Anote dentro do seu caderno de discípulo, fala assim, eu sou um discípulo, então eu vou aprender com o Mestre Jesus, e na primeira aula você vai fazer esta resenha. O que é uma resenha? Você vai anotar aquilo que você entendeu dos textos, aquilo que você atendeu sobre a aula, quais são as suas dúvidas, e nós vamos tirar as dúvidas. Você pode me ligar, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom?